Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 27º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 35 e 36, livro de Salmos, capítulo 27, e o livro do apóstolo João, capítulo 12, versículos 27 a 50. A minha recomendação é que todos tenham o nosso manual da fé, o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, esperança, perseverança e nos concede luz para a nossa jornada. Neste exato momento, humildemente lhe peço, junto comigo, externe essas palavras ao Senhor, para que a palavra de hoje adentre em nossos corações. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê compreensão da palavra. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade e eu creio que a verdade está sendo revelada no dia de hoje, através deste estudo bíblico, através desta leitura, na santa autoridade, em nome de Jesus. Ajude-me a compreender, a ter compreensão nas palavras que serão semeadas. Em nome de Jesus. Amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre no seu coração. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho.
ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia; José e Benjamim, filhos de Raquel; Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel; e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque seu pai a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu; Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz, na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú.
são estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou o Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 35, versículo 1, a sua compreensão. Por vários anos, Jacó permaneceu a quase 50 quilômetros de distância de Betel e pagou caro por sua desobediência. Agora, porém, o Senhor falou com ele e ordenou que se mudasse para Betel e se estabelecesse ali. Jacó já sabia que aquele era o lugar designado por Deus para ele e a sua família. Capítulo 31, versículo 13. Mas demorou a obedecer. Muitos dos problemas na vida cristã e nas igrejas locais resultam de uma obediência incompleta aos mandamentos divinos. Sabemos o que o Senhor quer que façamos, começamos a obedecer e então paramos. Quando continuamos a desobedecer a Deus e a não cumprir sua vontade, até o que fizemos começa a desaparecer. O que Jesus disse à igreja em Sardes, ele nos diz hoje: esteja atento, fortaleça o que resta e que esteja para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Apocalipse 3, versículo 2. Compreensão do versículo 2. Jacó convocou todos para um tempo de purificação. E a primeira coisa que fizeram foi se livrar de seus ídolos.
Raquel havia roubado os ídolos da casa de seu pai. E Jacó sabia que outros falsos deuses estavam escondidos no acampamento. Adorar os deuses das nações pagãs sempre foi uma tentação para os israelitas. Nas Escrituras, lavar o corpo e trocar de roupa simbolizam um recomeço. Como a sujeira, o pecado é uma mácula e deve ser lavado. Nossas roupas antigas simbolizam a vida velha com seus fracassos. Mas Deus, em sua misericórdia, dá-nos novas vestes para que possamos recomeçar. Antes de outorgar a lei a seu povo no Monte Sinai, Deus ordenou que os israelitas se lavassem e trocassem de roupa, pois estavam prestes a fazer parte de uma aliança solene com o Altíssimo. Êxodo 19, versículos 9 a 15. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Para os judeus, muitos lugares se tornaram especiais por causa do que Deus havia feito neles. Lugares como Betel, o Monte Sinai, Jerusalém, o Rio Jordão e Gilgal constituíram memoriais de fé. Talvez tenhamos lugares especialmente importantes para nós por causa de experiências espirituais que tivemos neles, mas um lugar santo nunca deve ocupar o lugar do Deus Santo. Visitar um local especial e tentar readquirir velhas bênçãos é viver no passado. Peçamos sempre a Deus bênçãos novas e uma nova revelação de si mesmo. Exposição bíblica dos versículos 9 e 10. A restauração de Jacó agora estava completa. Ele estava de volta ao lugar escolhido por Deus, ofereceu a si mesmo e seus sacrifícios ao Senhor. O Senhor falou com ele e as promessas da aliança foram reafirmadas. Jacó havia vindo da casa de Labão para a casa de Deus e, embora ainda tivesse muito que aprender sobre sua caminhada com o Senhor, ele estava começando a ser Israel e a viver como um príncipe e não como um mendigo. Exposição bíblica dos versículos 16 a 18. Quando a querida Raquel de Jacó soube que estava grávida, a notícia provavelmente deu uma grande alegria a ambos. Raquel tinha dado a Jacó apenas um filho, José, acrescentando, e, enquanto dava um nome ao menino, ela expressou seu desejo de ter outro filho. Capítulo 30, versículos 22 a 24. Deus respondeu às suas orações e lhe deu mais um menino. Jacó agora tinha 12 filhos, os fundadores das 12 tribos de Israel. Benoni, que significa filho da minha dor ou filho da minha angústia, não é um nome muito propício para um homem até o fim da vida. Afinal, seria uma lembrança permanente de que seu nascimento levou a própria mãe à morte. A tristeza ofuscaria todos os seus aniversários. Mas Jacó estava sempre pronto a dar um nome novo a alguma coisa. E por isso chamou seu filho mais novo de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou seja, um filho a ser honrado. Uma exposição dos versículos 19 e 20. Não fosse o nascimento de Jesus em Belém, aquela cidade seria lembrada principalmente pela morte de Raquel. Uma vez que Jesus veio, temos boas novas de grande alegria, em vez de lágrimas de tristeza. Mateus associou a referência de Jeremias a Raquel com o assassinato de crianças inocentes ordenado por Herodes em Belém. Mateus 2, versículo 18. O nascimento de Jesus trouxe alegria, Benjamim, mas também tristeza, Benoni. E finalizando a leitura no livro de Gênesis, capítulo 35, destaca o versículo 21. O pecado de Rubem envolveu muito mais do que a satisfação de um desejo lascivo, pois o fato de um filho tomar uma das esposas do pai dessa maneira era uma declaração desrespeitosa de que ele era agora o chefe da família. Aqueles que ensinam que nossa dedicação ao Senhor
automaticamente nos protege de angústias e lágrimas, precisam ler este capítulo com cuidado. É claro que Deus perdoou Jacó, e é evidente que ele estava andando com o Senhor com fé e obediência. No entanto, ele ainda tinha sua cota de provações. Se obedecermos ao Senhor apenas por aquilo que conseguimos com isso, e não porque Ele é digno de nosso amor e obediência, então nosso coração e nossa motivação estão errados. E nos tornamos o tipo de pessoa que Satanás acusou Jó de ser. Referência: livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 10. Comentário sobre o livro de Gênesis, capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Estudo único. Versículo 1. Após a morte de Isaac, capítulo 35, versículos 28 e 29, Moisés registrou um longo capítulo que sintetiza o destino de Esaú, o filho mais velho de Isaac. O relato contém muitos nomes, mas é o fim da história no que diz respeito a Esaú. Os edomitas são mencionados no Antigo Testamento somente porque fazem parte da história de Israel. Esaú e Edom, inimigos declarados dos judeus, são mencionados mais de 200 vezes na Bíblia, mas os nomes Jacó e Israel são encontrados mais de 2.000 vezes. O filho de Esaú, Elifaz, era pai de Amaleque, e os amalequitas também eram inimigos de Israel. Referência: Êxodo 17, versículos 8 a 16, Números 14, versículos 39 a 45 e Deuteronômio 25, versículos 17 a 19. Também encontramos em 1 de Samuel, capítulo 15. O próximo capítulo, Gênesis 37, retoma a história não de Esaú, mas de Jacó. Esta é a história da família de Jacó. Versículo 2. É a 10ª ocasião para a declaração de uma geração em Gênesis e apresenta a história de José, o filho favorito de Jacó. Com todas as suas fraquezas e defeitos, os filhos de Jacó irão continuar a obra de Deus na terra e cumprir as promessas da aliança que Deus fez a Abraão. Com Deus não temeremos. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém.
Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 27. Uma exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Davi não fechou os olhos para as circunstâncias à sua volta. Em vez disso, ele confiou pela fé no Senhor, examinou sua situação do ponto de vista do céu. Hebreus 12, versículos 1 a 3. O Senhor era tudo o que ele precisava, assim como ele é tudo de que precisamos hoje. Ele é a nossa luz, então não precisamos temer as trevas. Ele é a nossa força ou fortaleza. Salmos 18, versículo 2, capítulo 31, versículos 2 e 3. Então, não precisamos ter medo por causa de nossa fraqueza. O Senhor é a nossa salvação, por isso a vitória é certa. Compreendendo o versículo 4. O segredo da confiança pública de Davi era sua obediência pessoal. Ele dedicava tempo para ter comunhão com o Senhor e receber direções dele. Davi sabia que a parte mais importante de sua vida era a que somente Deus podia ver, e essa era uma prioridade que ele não discutiria. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. Davi estava vivendo no deserto da Judeia, longe do santuário do Senhor, mas ainda podia ter comunhão com Deus. A casa do Senhor era apenas uma tenda, pois o templo ainda não havia sido construído, mas ela era chamada de santuário. Referência 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 3. As imagens em Salmos 27, versículos 4 a 6, são o equivalente no Antigo Testamento de permanecer em Cristo, conforme João 15, versículos 1 a 8. Compreendendo o versículo 5, Davi dedicava tempo para meditar e contemplar as maravilhas da graça de Deus. Ele saía de seus momentos de adoração, sentindo a rocha debaixo dos seus pés e vendo, muito além do inimigo, a vitória que Deus havia preparado. Não é de admirar que Davi tenha prometido a Deus que, quando retornasse para Jerusalém, apresentaria ofertas de gratidão a ele e iria adorá-lo com alegria. Uma exposição bíblica dos versículos 7 a 10. Quando o Senhor exalta sobre nós a luz de seu rosto, Números 6, versículos 22 a 27, isso significa que ele se agrada de nós e nos ajudará. Quando seu rosto se desvia de nós, ele está descontente. Salmos 69, versículos 16 a 18 e capítulo 143, versículo 7. Devemos sondar nosso coração e confessar nossos pecados. Compreendendo o versículo 10, a declaração do salmista era um conhecido provérbio. Deus cuida de nós, assim como pai e mãe cuidam de seus filhos. Referência a Isaías 49, versículo 15 e capítulo 63, versículo 16. Embora seja pouco provável que os pais abandonem seus filhos, é certo que Deus nunca abandona os seus. Hebreus 13, versículos 5 e 6. E finalizando a leitura no livro de Salmos, capítulo 27, destaca o versículo 14. Esta admoestação lembra-nos das palavras de Moisés para Josué, Deuteronômio 31, versículo 7 e 23. Das palavras de Deus para Josué, Josué 1, versículo 6 e versículos 7 a 9. E do incentivo dos líderes judeus para Josué, Josué capítulo 1, versículo 18. Stuart Hebland escreveu uma de suas conhecidas canções. Eu não sei o que tem no futuro, mas eu sei quem tem futuro. Se Jesus é o seu Salvador e Senhor, então o futuro está ao seu lado e você não tem nada a temer. Jesus fala da sua morte. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei.
A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. A incredulidade dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivessem feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai me falou. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 12, versículos 27 a 50. Versículo 29, a sua compreensão. As pessoas que estavam ali ouviram o som, mas não entenderam a mensagem que havia sido transmitida. Contudo, se a voz era por amor delas e elas não conseguiam entendê-la, o que isso tinha de bom? A partir do momento em que a voz deu segurança a Jesus, que estava para morrer por causa deles, aquela voz era para o bem das pessoas. Elas o ouviram orar e escutaram o som dos céus em resposta a essa oração. Isso devia tê-las convencido de que Jesus estava em contato com o Pai. Compreendendo o versículo 32, anteriormente, no capítulo 3, versículo 14, e capítulo 8, versículo 28, já houve menção ao fato de ser levantado. Isso significa basicamente crucificação, mas também carrega a ideia de glorificação. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Referência, livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Sim, o Filho do Homem foi glorificado ao ser crucificado. Versículo 36 e sua compreensão. Isso marca o fim do ministério público do nosso Senhor, no que concerne ao registro de João.
Jesus se afastou e se escondeu. Foi julgamento sobre a nação ver seus milagres, ouvir suas mensagens, escrutinar seu ministério e, ainda assim, se recusar a crer nele. Compreendendo o versículo 37, havia aqueles que não creram e os que, apesar de terem crido, não o confessaram abertamente. Inicialmente, Nicodemos e José de Arimateia pertenciam a esse segundo grupo, mas depois confessaram Cristo publicamente. João 19, versículos 38 e 39. Havia muitos fariseus, Atos 15, versículo 5, e até mesmo sacerdotes, capítulo 6, versículo 7, na igreja primitiva. Era a velha luta entre a glória de Deus e a glória do homem. João 12, versículos 25 e 26. O preço de ser excomungado era muito alto, e esses cristãos secretos queriam o melhor dos dois mundos. A esse respeito, eu recomendo a leitura do capítulo 5, versículo 44. E finalizando a leitura de hoje no livro do apóstolo João, capítulo 12, versículos 12 a 50, trago uma exposição bíblica dos versículos 44 a 50. Formas da palavra julgar são repetidas 4 vezes nas palavras finais dessa mensagem e são expressões solenes. Jesus não veio para julgar e sim para salvar. Mas, se o pecador não crer em Cristo, o Salvador deve se tornar julgador. O pecador é, de fato, o juiz de valor sobre si mesmo, não o Senhor. Ao estudar esses 12 capítulos do Evangelho de João, vimos Jesus Cristo em sua vida no exercício de seu ministério, operando seus milagres, proclamando sua mensagem e expressando seu desejo de salvar os pecadores perdidos. Que as palavras de hoje toquem os nossos corações para a honra e a glória do Senhor.